Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Bom, vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos, né? Estamos aí descabeladas, no capítulo 8, certo? Do livro 3. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui. Não, aqui. Entrou aí. Então, estamos no que eu chamei aqui de parte 3 do capítulo 8, sobre, então, o capítulo 8, espaço urbano, né? Parte 3, urbanização na periferia do capitalismo. Na verdade, isso a gente já iniciou na aula passada, né? Eu acredito que eu dei uma introdução aqui sobre a urbanização na periferia do capitalismo, né? Então, eu disse que o processo de urbanização ele aconteceu de maneira desigual entre os países centrais, periféricos, ricos e pobres, né? Emergentes e desenvolvidos, enfim. Aconteceu de maneira diferente. Então, eu dei essa introdução já para vocês na aula passada. E aí, hoje, a gente vai falar de algumas particularidades desse processo de urbanização. Na verdade, eu vou falar de uma maneira geral, né? Então, retomando aqui, quando a gente fala da urbanização na periferia do capitalismo, a gente está falando, então, dos países que se industrializaram posteriormente e que estão na periferia aí, né? Então, não estão no centro do capitalismo, não são os países ricos que comandam, de certa forma, a economia mundial. Então, nós temos aí a América Latina, África e Ásia, né? Que começam, então, a se industrializar e a se urbanizar, principalmente, a partir da década de 50. Não todos no mesmo tempo, mas a partir aí da metade do século 20, né? Acontece, então, o êxodo rural pela repulsão do campo, como a gente já falou na aula anterior, né? Mais do que a atração das cidades pelas indústrias, que é o caso dos países desenvolvidos, no caso da periferia do capitalismo, o que acontece é o êxodo rural como uma consequência da repulsão do campo, né? Então, o campo não é uma área mais onde dá para morar, né? Então, por conta da concentração fundiária, da ausência de programas eficientes de reforma agrária, modernização no campo, né? O que acontece diferente na Europa e no Japão, mas esse processo então faz com que muitas pessoas queiram sair do campo e vejam a cidade, né, com uma esperança de emprego no comércio, principalmente então almejando os benefícios e as facilidades da sociedade urbana, né? Acontece então essa urbanização terciária, como a gente já havia comentado, que então tem a base aí no setor terciário e não no setor secundário, que seria a industrialização, como aconteceu nos demais países, né, dos países do centro aí do capitalismo. Acontece apenas uma mudança da pobreza do campo para a cidade, né? Então, a pobreza do campo vai, então, e se estende agora para a cidade, uma vez que os centros urbanos não estavam preparados, nem com infraestrutura, nem com disponibilidade de emprego, para abrigar todas essas pessoas que estavam vindo do campo. Aqui tem um pouco, né, mais detalhado as particularidades desse processo em cada um desses continentes, né? Então, a gente tem aqui a América Latina, os processos aí que aconteceram na África e na Ásia. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Acompanhem pelos slides, que são esses aqui mesmo, né? E se tiverem dúvidas, precisarem de alguma coisa, a gente pode aprofundar isso lá no nosso momento ao vivo, né, que vai ser no dia 28 de outubro, esse mês. A gente pode aprofundar alguns itens, então tragam suas dúvidas, mas eu vou passar isso aqui agora para a gente dar uma adiantada no conteúdo, e eu quero, então, falar principalmente do processo de urbanização no Brasil, né? E especificar um pouco, detalhar um pouco em cada região. Também vou passar de uma maneira mais rápida e resumida, e aí a gente pode aprofundar depois, posteriormente, lá no nosso momento ao vivo, nosso plantão de dúvidas, né? Mas eu vou passar mais rápido porque eu quero ir direto para os problemas e aí a gente falar mais efetivamente dos problemas socioambientais. Mas também não dá para eu pular essa parte, porque esse processo de urbanização ele tem tudo a ver, né, com a existência dos problemas socioambientais que a gente encontra nas áreas urbanas atualmente, né? Então vamos lá, um breve histórico aí do processo de urbanização no Brasil. Em 1960, então, a população urbana ultrapassa a população rural,
né? Então, a gente tem efetivamente aqui a maior parte da população brasileira sendo, então, urbana, né? E aí a gente tem em 2000, 81% da população brasileira urbana, 84% em 2010. Isso tem avançado. Novas formas de socialização, trabalho, moradia, transporte, etc. Né? Então, uma transição do modelo agroexportador ao urbano industrial, que é algo questionável, na verdade, né? Então, a gente passa nesse processo de urbanização, a gente deixa de ser um país predominantemente agroexportador e se torna, então, urbano industrial. Urbano, com certeza, né? E processo de industrialização também acontece. E aí nós nos tornamos uma sociedade predominantemente urbano-industrial, né? Urbana-industrial, porém o modelo agroexportador permanece, né? E aí a gente vê isso com grande força. A gente não tem tanto uma parcela significativa da população brasileira trabalhando no setor agroexportador, no setor agropecuário, porque a gente sabe da predominância das máquinas, né? Nós temos, então, né, a mecanização e tecnologia, o que faz com que haja um aumento na produtividade industrial, ligada também à agricultura, né? Pequenos e médios agricultores não conseguem acompanhar a modernização por meio das máquinas e tecnologia, né? Altos investimentos são necessários e são prejudicados, restando, então, a opção de irem para a cidade. Poucas pessoas conseguem se inserir no mercado de consumo, ficando à margem do desenvolvimento urbano, né? A urbanização brasileira tem como fortes fatores aí, então, a pobreza no campo e o interesse no desenvolvimento de um mercado interno forte, né? Então, a gente tem esse interesse de desenvolver o mercado interno por meio da indústria de substituição de importações, né? Só que essa urbanização vai ter fortes fatores, tem como forte fator aí, né, essa pobreza no campo e a migração, o êxodo rural. Existem diferenças regionais e locais nesse processo de urbanização brasileiro. Então, esse processo, de modo geral, que eu já havia falado que é semelhante ao da toda a periferia do capitalismo, né, mas tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, né? E aí vou passar brevemente por essas diferenças. Então, nós temos aí a região sudeste, né? São Paulo, ponto de encontro das ferrovias que traziam café do interior do estado para antes de descer para Santos, né? E aí começa para o comércio então internacional. Então São Paulo ele começa esse processo de urbanização e ganha muita força, principalmente no momento, né, que a gente está no auge aí da exportação do café. Então o café que é produzido principalmente no oeste paulista vai por meio de linhas férreas, né, até São Paulo, se concentra em São Paulo, ali são feitas as negociações também internacionais e de lá desce a serra em direção ao Porto de Santos para escoar aí esse comércio para o mundo todo, né? Então, São Paulo já passa a ser um centro muito importante, inclusive de relevância internacional, por conta da negociação da venda do café. O Rio de Janeiro é a capital federal, né, até 1960, com a fundação de Brasília. Então, a gente tem aí nesse processo de industrialização e urbanização, né, Rio de Janeiro como sendo a capital. Então, um importante mercado consumidor, empregos e a própria administração do Estado faz com que haja esse importante processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro. Em 1940, apenas a região sudeste tinha infraestrutura de transporte, energia, mercado consumidor, concentração de capitais suficientes para a implementação do modelo industrial. Né? Então, nós temos a indústria se desenvolvendo, principalmente no Brasil, ali a partir da região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Até 1970, taxas de urbanização maiores do que a média nacional, então a urbanização acontece, né, de maneira mais intensa e primeiramente na região sudeste, forte concentração urbana, a gente começa a ver o processo de metropolização e o que a gente tem observado atualmente é o processo de desmetropolização. Né? Então essas metrópoles cresceram muito, né, de maneira acelerada bastante já há algum tempo e agora a gente começa a ver as cidades médias crescendo mais do que as metrópoles, né? E aí a gente tem a desconcentração metropolitana com o fortalecimento de novas regiões, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro, de certa forma ficam saturados, né? E aí isso começa então essas políticas de descentralização dessas várias funções, né?
indo para outras regiões do país, né? Não só para cidades médias da região sudeste, mas para outras regiões do país, né? Como centro-oeste, norte e nordeste. E aí nós temos, porém, né, contudo, mesmo havendo essa descentralização, São Paulo continua sendo o centro das decisões econômicas do país. Então, muitas sedes de empresa, né, sedes de negociação internacional da produção interna, ela acaba ainda ficando na cidade de São Paulo. Por isso, a cidade de São Paulo ainda tem, sim, uma grande importância, né, a nível urbano no Brasil e no mundo, na verdade. A cidade de São Paulo é uma cidade global, né? Uma região metropolitana global. Ela tem influência no mundo todo, não só no território brasileiro. As decisões aqui tomadas, né? Aqui não, na cidade de São Paulo. Região Centro-Oeste, então nós temos até 1940 a menor urbanização, né, do Brasil, e a partir de 1990, a segunda maior população urbana. Então, a gente tem, nesse período de 1960, né, com a construção de Brasília, por exemplo, que acontece a atração de um grande número de pessoas, a criação de uma rede ferroviária, né, que favorece, então, o aparecimento de novas cidades ali no entorno. Na verdade, a gente já tem um processo de urbanização acontecendo em Goiânia, né, em Goiás, na verdade, como um todo, e aí na capital Goiânia. E aí nós temos em 1960 a construção de Brasília, que vai ter um grande atrativo, então, e a intensificação desse processo de urbanização. Outro fator, né, principal aí da urbanização é o desenvolvimento da atividade agrícola moderna e de grande porte voltada para exportação. Né? Então, as cidades elas acabam servindo. Então, como a região centro-oeste passa a ser o centro aí de produção agrícola do Brasil, né, não mais na região sudeste, isso passa para a região centro-oeste a partir da década de 60, nós temos então as cidades, né, servindo como um suporte para essas atividades, voltadas então para atender as necessidades das atividades agrícolas internas e também externas. Então, esse processo de intensificação aí da atividade agrícola na região centro-oeste, ela acontece primeiro para atender as necessidades do mercado interno. Posteriormente, isso vai, então, né, e até hoje, atender predominantemente o mercado externo. E as áreas urbanas servem, então, como esse suporte, né, para essa atividade que acontece na área rural, mas tendo ali todo o suporte, toda a estrutura baseada aí nas atividades da cidade, tá? A região sul, a gente tem a mecanização na agropecuária também, né? Então, a atividade agrícola que já acontece de maneira significativa desde o processo de colonização da região sul, né? Quando vem, então, os imigrantes europeus, que são oferecidas terras para esses imigrantes, né? Para eles começarem, então, a produzir e ocupar o território da região sul, né? Uma vez que o Brasil se via aí sob a ameaça de perder o domínio sobre esse território. E aí já começa, então, o processo de industrialização, que a partir dos anos 60 também começa, então, essa modernização, né? Que é caracterizada principalmente pela mecanização no campo, que faz com que a população rural, então, seja expulsa e vá em direção às cidades. A região norte, nós temos aí uma densidade demográfica muito baixa, né, ainda, então apenas alguns núcleos urbanos se reúnem. Isso não é algo ruim, tá? Quando a gente fala uma baixa densidade demográfica ainda, dá essa sensação de atraso, né? E a gente vê grande parte da classe política brasileira dizendo que para desenvolver uma região é preciso criar cidades, infraestruturas modernas, industriais, blá, blá, blá. Mas a gente sabe da importância, né, da presença massiva aí, né, dos recursos naturais, da floresta na região norte. Né? Então é muito importante, é muito perigoso, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento dessa região, crescimento econômico dessa região, ou que tem poucas pessoas, que tem poucas indústrias, que tem poucas cidades, quando a gente vê isso de uma maneira pejorativa, isso é perigoso, né? Porque a gente está, de certa forma, entendendo o desenvolvimento e a necessidade fundamental de crescer economicamente, e só que dessa forma que a gente imagina, isso causa destruição dos recursos naturais, né? Então, é importante a gente estar atento nisso daí.
Então, existem alguns núcleos, né, que reúnem resquícios de populações da época do ciclo da borracha. Então, quando houve o ciclo da borracha na região norte, houve essa intensificação, né, dessa aglomeração aí, né, dessa concentração de pessoas. Mas não se criou na região uma economia urbana, né, que integrasse o território, que formou uma rede de núcleos isolados, uma configuração de arquipélago. O que é um arquipélago? Um arquipélago é um conjunto de ilhas, né? E as ilhas, então, são pedaços de terra separados pelo oceano. No caso aí dessa configuração de arquipélago da área urbana na região norte, ele acaba sendo separado pelos rios, né, e pela floresta. Na verdade, esses núcleos urbanos acabam não se comunicando tanto, né? Essa rede acaba não acontecendo, e sim essa configuração de arquipélago. A desaceleração do processo de urbanização, então, com a população rural, né, crescendo juntamente com a expansão agrícola, realizada durante o governo militar nos anos 70. Então, a gente ainda tem uma significativa atividade rural, né, nessa área, não ligada necessariamente à urbanização. Então, nós temos vários povos também que moram na área rural, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, que moram na área rural e não configuram, então, um processo de urbanização. Existem os centros urbanos, claro, Manaus, como que é? Belém, né, no Pará, e algumas capitais, mas nem um pouco comparado ao que existe, então, no estado de São Paulo. Na verdade, o que existe no estado de São Paulo, na região sudeste, aconteceu em detrimento da Mata Atlântica. É isso que a gente quer para a floresta amazônica na região norte também? Fica aí esse questionamento. Região Nordeste, então nós temos uma concentração do desenvolvimento da economia do Sudeste que limita o processo de urbanização na região Nordeste. Por quê? Porque nós temos aí, né, com esse desenvolvimento industrial, urbano na região Sudeste, há um grande fluxo migratório da região Nordeste em direção ao Sudeste, né, dirigindo-se então às cidades do Sudeste ou áreas de colonização agrícola na Amazônia. Então, há um grande êxodo rural, uma grande saída das pessoas, né, na região Nordeste, do campo para ir para as cidades de outras regiões. Amazônica, né, região Norte, e principalmente para a região Sudeste. Né? Então, esse êxodo rural colabora para a urbanização de outras regiões do Brasil e não da região Nordeste. E aí nós temos, então, com base nesse grande apanhado, aí a gente pode falar um pouco sobre os problemas socioambientais, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente tem, então, esse processo, né, de concentração e desconcentração metropolitana do Brasil. Como eu disse para vocês, né, esse processo de desmetropolização. Então, as grandes metrópoles, principalmente cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, crescem de maneira muito significativa nesse início do processo de urbanização brasileira. E aí nós temos, então, agora essas metrópoles saturadas, inchadas, né, com vários problemas, e aí começam a surgir novas regiões metropolitanas nos últimos anos, o que indica então essa desconcentração do processo de metropolização, antes presentes apenas em um número reduzido de centros urbanos de grande importância regional ou nacional. Como exemplo disso, nós temos por aqui, né, Campinas crescendo mais, né, do que a capital São Paulo, a metrópole, né, de São Paulo, a Baixada Santista, então, né, as cidades ali do litoral, Santos. No caso aí de Santa Catarina, exemplo de Florianópolis, né, o crescimento aí de Tubarão, Itajaí, outras cidades de Santa Catarina que têm crescido mais do que a metrópole, tá? E aí, gente, temos 20 minutos de aula mais ou menos, mas eu quero então já entrar na parte 4 com vocês. Lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o que a gente conversou dessa parte 3, né, a gente esclarece lá no nosso dia 28, que é o nosso plantão. Porque eu quero já entrar aqui com vocês. Opa! Aqui. Continuamos no capítulo 8, o que eu chamo aqui de parte 4, porque a gente vai falar de um outro assunto dentro ainda, né, falando do espaço urbano, sobre os problemas socioambientais urbanos. Então, uma vez que a gente entendeu que esse processo de urbanização, ele acontece de maneira desigual, ele acontece como uma consequência da pobreza e falta de oportunidade no campo, né? E a gente vê essa falta de infraestrutura e oportunidade para receber toda essa população
que vem do campo. Isso gera problemas que nós enfrentamos atualmente, né? Então, nós temos aí problemas sociais, começando então pelos problemas sociais urbanos no Brasil, né? Então, essa mudança da economia agroexportadora para a urbano-industrial, a cidade passa a ser a moradia da maioria dos brasileiros, como a gente viu anteriormente, né? A cidade passa, então, a ter diferentes funções. Nós temos a vinda de multinacionais, né, para os centros urbanos brasileiros, o que exige investimentos governamentais em infraestrutura, né? Então, para receber essas indústrias, essas multinacionais, é necessário que o governo dê infraestrutura, principalmente de transporte, né, para essas indústrias aqui se instalarem. E aí, investindo nesse quesito, né, infraestrutura para as indústrias, o governo, então, deixa de dar atenção às necessidades da população que está chegando junto com essa pobreza do campo, esse êxodo rural, né, com a chegada das indústrias. E aí nós temos, né, essa população que com uma remuneração muito baixa, né, muitas vezes sem remuneração porque não consegue emprego, tem dificuldade de manter as boas condições de vida na área urbana. Então, a área urbana foi preparada para receber as multinacionais, as indústrias, mas não estava preparada para receber a população que estava chegando do campo. As multinacionais trazem a modernização, né, tão esperada aí, uma modernização periférica, que produz ao mesmo tempo o crescimento econômico e a miséria paralelamente. Né? Então, esse crescimento econômico concentrado na mão de poucas pessoas e essas pessoas que não conseguiram oportunidade, né, a grande massa aí acaba ficando na miséria. O desenvolvimento tecnológico e, de um lado, né, junto com o crescimento econômico e a permanência dos altos níveis de analfabetismo, né, intensificando então essas desigualdades, tá? E aí nós temos uma questão importante a se discutir, a questão da moradia, né? Então, a demanda por moradia faz com que os preços, uma vez que muitas pessoas vêm, né, morar na cidade, a demanda faz com que os preços de compra ou locação de casas na área urbana se elevem, impedindo o acesso dos segmentos sociais mais pobres. Então, essas pessoas que vinham do campo, muitas vezes não tinham um emprego, estavam buscando oportunidade, não conseguiam pagar uma locação, né? Uma vez que havia então uma grande demanda, os preços se elevam e aí quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro, né, acaba ficando então sem moradia. E aí acontece o que a gente chama de déficit habitacional. Né? Déficit habitacional é um conceito que a gente usa quando não há moradias suficientes para atender a população. Né? Então, trata-se então de não haver moradias suficientes para toda a população, ou então uma moradia precária, né, em condições que não são salubres, não são saudáveis, não são dignas. Tá? Então, para ambas as situações, a gente usa o conceito de déficit habitacional. E aí, com isso, há essa proliferação de moradias, então, né, moradias insalubres, como cortiços e favelas, como resultado dessa ausência aí de moradia para todos, né? E esse déficit, então, não tendo moradia para todos, surgem essas casas improvisadas, digamos assim, né? Então, em cortiços, favelas e mais extremas, como pessoas vivendo sob pontes, né? Viadutos, marquises, na rua, população em situação de rua, né? Começa então a surgir por conta desse déficit habitacional. Nós temos então a verticalização das cidades, né? Então, um outro ponto aí, essa verticalização das cidades que começa a acontecer como uma solução para o adensamento urbano. Então, chega uma hora que a cidade não consegue mais crescer dentro do seu limite, né, municipal, ela começa então a crescer verticalmente, né, para tentar então solucionar essa questão do adensamento urbano. O crescimento horizontal e periférico das cidades também, né? Então ela cresce verticalmente e também perifericamente até o limite aí, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Esse crescimento vertical, horizontal, desculpa, e periférico da cidade, as áreas de reservas e áreas verdes ou áreas de mananciais vão então sendo ocupadas por favelas aqui, mas a gente vê muito, inclusive, como é o caso aqui de Bauru, de condomínios de luxo, condomínios, né, da classe média alta, enfim, ocupando essas áreas periféricas da cidade. Então, lembra que a gente falou que a cidade, o município, ele é composto por cidade, área urbana, e área rural, certo? Campo. No campo é onde estão presentes
presente as áreas de reserva florestal, as áreas ou pelo menos é o que sobrou delas, né? Porque a cidade também era floresta, era vegetação, e a gente transformou isso tudo. Então, em alguns municípios ainda se conserva na sua periferia, na periferia urbana, na área rural, áreas de reservas florestais, né? Áreas verdes, áreas de mananciais, então, onde nós temos nascentes de rios, né? Que muitas vezes abastecem a própria cidade. Só que nessa visão distorcida do que é crescimento, do que é desenvolvimento, a área urbana quer se expandir, se expandir, se expandir, né? Só que para ela se expandir, isso tem que acontece aí em detrimento da cobertura vegetal natural, nativa e do fim aí dos mananciais. E aí nós temos problemas de calor, nós temos problemas de falta de água, porque a cidade quer crescer. Não sei se vocês estão sabendo, mas hoje, inclusive, dia 14, vai ter uma audiência pública, né, aqui em Bauru, para discutir a questão desse destravamento da cidade, né? Porque muitas pessoas, e aí principalmente o empresariado daqui, vê então a cidade como se estivesse travada. A gente não consegue expandir Bauru, porque tem áreas de proteção, áreas de floresta, áreas de proteção, né, de cerrado, porque a gente tem aqui o cerradão, né, na verdade, Bauru é uma transição de Mata Atlântica, né, floresta estacional semidecidual e cerrado, o cerradão mais especificamente, né, e a gente está nessa área onde a gente tem vários resquícios aí de mata, né, vários remanescentes de floresta que estão protegidos por lei. Então, há uma intenção de mudar as leis para, então, permitir que essas áreas sejam retiradas, sejam derrubadas, essa área de vegetação nativa, densa, né? Para depois colocar meia dúzia de árvore em qualquer lugar aí e dizer que compensou o dano ambiental para a cidade destravar, para ela continuar crescendo. Só que não dá, gente, não tem. A gente está sentindo mais do que nunca essa questão, né, da falta de água, do calor intenso, e a gente vai acabar com um pouco de árvore, de reserva florestal que a gente tem no nosso município, né, que é isso que faz ainda com que a gente tenha uma umidade, uma relativa umidade no ar, talvez formação de chuva, a infiltração da água no solo, né? É um tiro no pé. É um tiro no pé. A gente assinar embaixo que a gente vai ter cada vez mais problema de falta de água, de calor, de ondas de calor, quanto mais a gente destrói a área verde. Mas vê-se então, e aí a gente tem gente com grana, né? Não são só as favelas que vão crescer na área, nessas áreas de proteção, áreas de reserva, não. Principalmente condomínios, grandes empreendimentos, grandes construtoras estão envolvidas nesse processo de, então, deixar a boiada passar, né, como o nosso ministro diz, então, desmontar a legislação ambiental, né, do nosso país e aqui no nosso caso municipal, para deixar os condomínios passarem, para deixar os grandes empreendimentos passarem. E a gente pode discutir isso porque isso é uma questão muito importante. Quem estiver assistindo a aula hoje, puder participar desse... Ai, meu Deus, esqueci o nome do negócio que eu acabei de falar, né? Mas dessa audiência pública, pelo menos para você escutar, para você se manifestar de alguma forma, vai ter transmissão pelo YouTube. Eu coloco aqui o link depois para vocês. Vai ser muito importante para a gente refletir sobre isso acontecendo na nossa cidade. Então, essa ideia de urbanização, de avanço econômico, de modernização acontecendo em detrimento do que é fundamental para a nossa vida, que são as florestas, uma vez que elas nos trazem água e temperaturas amenas para a gente conseguir viver. Né? Então, é algo muito preocupante. Acho que esses grandes empreiteiros aí, construtoras, né, negócios aí voltados para condomínios, eles precisavam ter uma aula de meio ambiente, uma aula, às vezes até sabe, né? Mas, enfim, escolhe. A gente pode discutir um pouco disso melhor depois. Então, continuando aí na questão habitacional, né, no caso do Brasil, a gente tem a desigualdade social que fica evidente, né, nessa questão habitacional. Então, como eu disse, tem os condomínios de luxo de um lado na cidade, que estão também infringindo leis, né, e as favelas que também não estão aí, não tem planejamento algum, né, não tem autorização também de ali se construir. Na verdade, isso vai surgindo diante de uma necessidade da população. Né? Então, as favelas, elas surgem
de maneira desorganizada, sem planejamento, né? Não há um parcelamento prévio do terreno, nem uma formação de lotes ou ruas, né? O que acontece normalmente quando há uma expansão da cidade, né? Quando a cidade se expande com relação à área rural. Então, há o parcelamento do terreno, né, a criação de lotes, esses lotes são vendidos, são feitas as ruas, a infraestrutura toda elétrica, né, de esgoto. Na favela isso não acontece. Tampouco documentação, né, para localizar e regularizar as moradias. Na verdade, isso vai surgindo conforme a necessidade, isso vai se construindo, porque as pessoas precisam de um lugar para viver. Geralmente, as favelas elas se localizam em áreas públicas sem uso, né, ou de baixo valor. Então, nas periferias da cidade, periferia que eu digo é distante do centro, né? Nas encostas de morros, né? Então, áreas ali de difícil acesso, difícil construção, né? Várzeas de rios, então áreas onde acontece alagamento, né? A cheia do rio acontece enchente inevitavelmente, né? E essas áreas então acabam sendo ocupadas. Há projetos de urbanização de favelas, né? Então, nessa tentativa de oferecer serviços urbanos para as favelas, como água, energia, coleta de esgoto, coleta de lixo, né? Só que isso é de difícil implementação, né? Uma vez que se estende, então, por longos anos, é necessário um grande trabalho em cima disso, né? E muitas vezes as lideranças políticas não estão interessadas ou querendo fazer algo que talvez dê mais visibilidade, né? E aí é bem questionável o papel desses líderes aí, né? O que eles querem? Quer mostrar serviço para os empresários? Tá trabalhando para quem? Né? Tá governando para quem? E a gente está em ano de eleição, então é fundamental que a gente analise realmente, né? Essas propostas dos candidatos, o que eles querem, o que eles pensam. Às vezes eles mentem bastante, né, na verdade, e a gente precisa entender também as propostas, né? Porque às vezes ele traz uma proposta que que a gente sabe que é impossível, né? Como esse papo aí que tá rolando de furar poços por Bauru inteiro. Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Furar poço não é fácil assim, não é barato e existe a capacidade de quantidade de água que a gente pode tirar, né, do subsolo aqui do território de Bauru. E quanto menos floresta a gente tem, quanto menos mata a gente tem, menos água a gente vai ter. Né? Então, dão essas soluções aí rápidas e acha que é fácil só para ganhar aí a prefeitura, mas isso não é possível, né? Nós temos aí alguns exemplos, então, né? Aqui favelas construídas justamente nessa área de morro, nessas áreas de morros, né? E essa concentração de favelas, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Os cortiços também, então nós temos, os cortiços são habitações coletivas em áreas desvalorizadas, próximas ao centro, né, diferente, pode ser um pouco diferente da favela, na verdade existem favelas no centro também, mas esses cortiços, eles acontecem em áreas, eles surgem em áreas das cidades, em bairros mais antigos, que... Olha a moto. Podem estar em áreas mais centrais, né? Mas estão abandonados ali, são áreas que não são mais ocupadas, né? Número de pessoas superior ao adequado do tamanho dos edifícios, então normalmente mora muito mais gente do que a capacidade daquelas habitações, né? Daquelas áreas para receber as pessoas. E aí acaba acontecendo, né? Por conta dessa grande concentração de pessoas, a falta de higiene, de iluminação, de ventilação, né? O que favorece então a proliferação de doenças como a tuberculose, que aconteceu já, né, no início do século XX, onde existiam esses grandes cortiços. Tem o livro, né, que acho que ainda não tenho certeza, mas acho que cai no vestibular, né, o Cortiço, que fala bastante dessa questão, né, dessa realidade aí dos cortiços. Na minha época, no vestibular caiu, não sei se continua acontecendo. Nós temos, então, aí a segregação socioespacial, né? A segregação socioespacial é quando há a separação da população no espaço urbano, de acordo com o nível de renda. Né? Então, socioespacial, de acordo com a classe social, né? Como uma consequência da diferença econômica, há essa divisão, essa separação no espaço urbano. Divisão entre pobres e ricos no espaço urbano,
E geralmente é feita pelo mercado imobiliário, né? Não é que fala assim, ó, aqui vocês não podem, pobres não podem morar aqui, ricos não podem morar aqui. Não é isso. Mas o valor do terreno, das habitações, faz com que aconteça essa separação. E aqui a gente tem isso muito claro, aqui muito nítido, né? Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, aqui é a favela da Rocinha e aqui o bairro do Leblon, Leblon? É, Leblon, Ipanema, Copacabana, né? Então a gente, não, na Copacabana tá para cá, mas aqui Leblon, Ipanema, né? E aqui a favela da Rocinha. Então, uma grande diferença, uma separação aqui. Na casa tem um relevo aqui, né? Uma formação orográfica separando, causando essa separação. Mas a gente tem, então, essas diferenças, né? Os condomínios fechados têm sido utilizados principalmente para criar ilhas de habitação da elite na periferia, né? Então a gente tem esses condomínios que surgem na periferia das cidades afastadas do centro, né? Essas ilhas de habitação da elite, então essa elite se isolando, né? Ali nessa área que apenas a elite pode frequentar, pode morar, pode viver, né? E formando então esses enclaves fortificados, né? Como assim um enclave fortificado? Então, como se fosse uma fortaleza, né? Um espaço privado de uso e circulação restrita àqueles que estão autorizados a frequentá-los. Né? Então, aquele condomínio com um murado, né? Como se fosse uma fortaleza. Ó, aqui a gente está protegido, aqui a gente está separado das diferentes classes sociais. E a gente tem o processo de gentrificação, né? Tá finalizando aqui já. Esse processo de gentrificação que acontece nas áreas urbanas, principalmente nas áreas urbanas mais antigas, que foram deixadas de lado, foram, né? Não estão em uso, e elas passam por esse processo de gentrificação. Gentrificação é um termo que vem do inglês, né? Gentry, do inglês de nobreza, bem-nascido, a burguesia, né? Então é como se fosse a gentrificação seria esse aburguesamento, né? Esse nobrezamento do centro da cidade. Então uma área não mais valorizada, né? Que então ela é transformada, ela é aburguesada, ela é, né? O capital ali toma conta. E aí ela é revitalizada, né? Usa-se bastante esse termo, revitalização de espaços degradados. Só que eles passam, então, essas áreas urbanas degradadas, né? Tornam-se novamente atraentes para o grande capital, então começam a surgir empresas, né? Começam a surgir um novo comércio naquela região, nessas áreas anteriormente degradadas, possibilitando, então, a especulação imobiliária, né? E a substituição da ocupação de pessoas de classe social mais alta. Né? Então, vem o capital, vem as empresas, vem o comércio, né? E aquela área passa a ser valorizada, e aí começa a especulação imobiliária, e aí a população que antes ali vivia acaba sendo expulsa, e a população que tem mais dinheiro começa, então, a ocupar essa área. Esse é o que a gente chama de processo de gentrificação, e aí a gente pode ver aqui, né? Esse prédio abandonado, enfim, e aí isso é transformado e revitalizado, tá? Aqui tem, né, as fases da operação na Cracolândia, e aí a gente tem, né, esse processo aí acontecendo, que a gente viu há um tempo atrás, né? Então vem ali a polícia e retira todo mundo, fala, ó, aqui vocês não podem entrar, e aí passa nessas populações que anteriormente ali, né, ocupavam, elas são expulsas à força, e aí a gente tem, né, essa espécie de higienização social, né? Então, só pessoas bonitas e ricas e não sei o que, né, modernas, é que podem, então, passam a poder ocupar aquele espaço ocupado e controlado agora pelo capital. Né? Um urbanismo excludente, né, que expulsa as camadas mais pobres das zonas centrais. Então, aquelas pessoas que ali estavam são obrigadas a sair daquela região. O transporte, a mobilidade urbana, também uma outra questão, né, um outro problema social urbano, que a gente tem, então, o crescimento horizontal das cidades, né? E com esse crescimento horizontal, a população periférica cada vez vai morar mais distante do centro. E aí, com isso, é necessário, né, para chegar no trabalho, que é distante da sua moradia, da sua residência, é necessário, então, que haja mobilidade, que ela pegue transporte, muitas vezes transporte público. No caso da cidade de São Paulo, tem gente que passa 3 horas dentro de um transporte público diariamente para chegar do local onde mora até o seu trabalho.
predominantemente transporte rodoviário, né, o que causa grande poluição, congestionamento, horas e horas de trânsito. E aí a gente vai, então, privilegiando a construção de ruas, né, avenidas, viadutos e outras vias para a circulação de veículos automotores privados. Né? Então a gente vê, poxa, tem problema com o trânsito, constrói mais avenida, constrói mais, né, lugar para gente, esses automóveis privados, né, circularem, em detrimento, então, da implementação de um sistema de transporte coletivo, eficiente, confortável, ou transportes como, por exemplo, de bicicletas, né, ciclovias, que permitam, então, sejam mais democráticos, de certa forma, e permitam que vários tipos de transporte aconteçam no espaço ali, né? Possibilitando possibilidade de solução para isso seria uma construção de um sistema multimodal de transporte, né, que integrasse, então, vários transportes, então, integrando o metrô com o ônibus, com ciclovia, né, privilegiando também o transporte coletivo e não o transporte individual de automóveis. Né? Lembrando que isso tem um interesse muito grande das fábricas de automóveis, né? Então, quanto mais se produz automóveis, e aí mais há automóveis na rua e maior a necessidade de criação de avenidas, de ruas, enfim. Né? Se a cidade ela está preparada para outro tipo de transporte, ou ciclovias, ou transporte coletivo, metrôs ou ônibus, né? Não vai ter onde esses carros circularem. Então, é sim uma medida pública necessária e estratégica, né? Então, a gente fica por aqui. Falei hoje bastante, a aula foi meio comprida, né? Na próxima aula, a gente fala sobre os problemas ambientais urbanos. E no dia 28, a gente tira as eventuais dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, desculpe aí a aula mais comprida hoje. Tchau!